Não só isso, ele está investindo na sociedade, nas empresas, está gerando emprego, está emprestando para o governo, está emprestando para a empresa que quer ir, para o empreendedor, e é isso que gera riqueza. Gente, a única maneira de gerar riqueza é você criar um produto que custe R$1, você venda ele por R$2 e pro cara que comprou vale 5. Porque aí você transformou R$1 em R$5. Isso é riqueza. O resto é chupinhar. E o governo não deveria jamais ter mais do que 20% da receita da sociedade. E ele tá chegando em 40%. Por quê? Porque o carrapato tá ficando maior que o boi. E mesmo assim ainda não consegue nem se pagar o próprio governo. Tá arrecadando cada vez mais e cada vez o rombo vai ficar maior ainda. Claro, porque o Estado fica cada vez maior, e cada ente do Estado acha que a solução é o Estado, e o boi já tá ficando doente, porque o carrapato é enorme, né? Várias coisas. Outra verdade que se diz por aí que eu queria quebrar um pouquinho é essa história de que imprimir dinheiro gera inflação. Não é imprimir dinheiro. Olha lá, hein? Polêmica, hein? Não é imprimir dinheiro que gera inflação. O que gera inflação é quando os bancos emprestam dinheiro. Porque quem tem realmente o poder de fazer a alavancagem financeira é o banco. O banco pode emprestar R$1, ele pode emprestar R$10. Então, quando os bancos eles começam a emprestar dinheiro para a produção, para o setor de produção, para as indústrias e tal, ele causa deflação. Por quê? Porque os produtos que aquilo vai criar, que aquelas indústrias vão fazer, vão valer cada vez menos, vão ficar cada vez mais baratos, porque vai ter competição. Então, quando todo mundo está emprestando dinheiro para a produção, para o aumento da produtividade, isso causa o controle da inflação, a inflação diminui. Quando o empréstimo é para o consumo, então é o aumento da base monetária feito através dos bancos para consumo final, isso causa inflação de demanda. A inflação de oferta é outra história. E o que é interessante disso? Às vezes o Banco Central vai imprimir um monte de moeda e os bancos que vão receber esse dinheiro, que vão ter lá o acesso, vão dizer, não, eu não quero emprestar. Porque o risco está muito grande, vai ter inadimplência aí, eu tô fora, não vou correr esse risco, eu não vou emprestar esse dinheiro nem para produção e nem para consumo. E aí não tem inflação. Quando o empréstimo é para o consumo, aí falta produção, sobra gasto, consumo, aí o preço dos produtos aumenta. Então, nem é só essa coisa de que imprimir dinheiro é que causa inflação. Por quê? Porque se o PIB crescer muito, muito rápido e o que você imprimir de moeda for muito menos do que isso, não necessariamente você vai criar inflação. Pelo menos não no curto prazo. É claro que no longo prazo, se você não tiver um grande investimento massivo em produtividade, aí é claro, os produtos vão subir porque vai ter mais dinheiro do que riqueza. Mas se a sociedade produzir mais riqueza do que se aumenta a base monetária, isso não causaria inflação. Isso faz sentido, porque se a economia cresce numa proporção maior do que aquilo que o aumento da base monetária, tá tranquilo, porque a economia tá crescendo. O problema, acho que é quando tem um aumento muito grande da base monetária, sem com que o crescimento da economia acompanhe. E que o empréstimo não vá para a produção, vá para o consumo, que é o que a gente tá vendo por aí, né? Mas faz sentido também a questão do empréstimo ir para o consumo, porque é mais dinheiro na mão das pessoas que vão gastar e aí acaba sendo uma demanda de produtos que não aumentou para mais pessoas querendo consumir eles, né? Então acho que isso faz sentido. Sim. Mas eu vejo outra... Até esqueci o que eu ia falar aqui. Pensei e esqueci. Uhum. Pode falar aí, né? Então, mas acho que essa questão também é importante, porque se a economia tá crescendo muito e tá aumentando a base monetária, beleza até. Agora, se muda isso e deixa o dinheiro na mão das pessoas para consumir, se não tá tendo um aumento dos produtos, aí acaba prejudicando mesmo. Tem mais dinheiro por produto e aí cada produto vai custar mais caro. Foi o que aconteceu bastante na pandemia também. Então o juro tava 2% ao ano, então tendo acesso a crédito, disparou o consumo das pessoas, o preço aumentou, né? Mas levou um ano para acontecer, né? Porque na pandemia mesmo, na verdade, o preço das coisas até diminuiu, né? Exato, porque demora um certo tempo para realmente ocorrer o fenômeno do aumento dos preços, né? E outra... esse que é o ponto, né? Que o dinheiro o crédito tá na mão da galera, mas a galera começa a consumir agora e ainda tem produto. Vai ver a inflação depois de um tempo, né? Exato. Tanto que nos Estados Unidos o juro já tá alto e a inflação agora que tá dando uma segurada a mais, que não tá caindo, mas demora um certo tempo para isso acontecer. Perfeito. Por isso que nunca vai dar certo essa coisa de controlar os juros.
porque sempre é que nem um termostato, é sempre atrasado a reação. E você nunca sabe se você exagerou ou não no aumento e na diminuição. E você só vai ver a reação disso 1 ano depois, 6 meses depois. E aí quando você vê a reação e resolver agir de novo, também vai levar 1 ano. Então o Banco Central está sempre atrasado, nunca vai funcionar. O que cabe a nós é entender essa dinâmica, entender que é um desequilíbrio nos ciclos econômicos e ganhar dinheiro com isso e tentar em algum momento acabar com os bancos centrais. Exato, porque é aquilo. O juro nem começa a subir ainda, mas a bolsa já está despencando porque é pela expectativa sempre que o mercado se situa. Uhum. E a recessão não pode ser prevista pelo retrovisor. Ela nunca avisa quando chega. Uhum. Tanto que o próprio governo americano tá com medo da recessão por conta de que o juro tá alto há muito tempo já, não vê se a inflação tá controlada ou não, e não sabe se vai acontecer de fato ou não, esse que é o ponto. E aí, como tem esse atraso, ele não sabe quando que ele tem que cortar, quando que tem que subir. E assim, o objeto mais fragilizante da vida do ser humano ou da sociedade é o endividamento. Né? Como o governo americano está muito endividado, o que acontece é que nada pode dar errado no plano. E aí a Ucrânia começa a atingir umas refinarias na Rússia, o petróleo começa a subir por uma questão de oferta, e de fato está faltando petróleo, antes não estava, quando começou o conflito lá com a Rússia, e os Estados Unidos zerou toda a reserva de petróleo, e aí o governo americano tem que torcer aí para o petróleo não subir mais, porque a inflação meio que está voltando. Eu acho que ainda não vamos ter um problema de inflação, acho que nós vamos ter um problema de deflação. Mas não sei se está todo mundo preparado para isso. E por que você vê que inverteria isso? Teria uma deflação, que obviamente, para quem não sabe, a deflação é muito ruim porque as pessoas deixam de consumir, né? Porque cada vez que passa, tá ficando mais barato aquele produto ou serviço, então ela vai segurar o dinheiro. Então, mas a deflação ela é pior para o Estado e para o governo do que para o cidadão. O Estado adora inflação. O Estado quer a inflação, porque a inflação é uma maneira de cobrar o imposto indiretamente, tá certo? Ele está desvalorizando o seu dinheiro e é ele que imprime a moeda, é ele que consegue criar uma fonte de dinheiro inesgotável do zero. Então, assim, a economia é um pêndulo, né? E aí o que acontece é que quando a inflação sobe muito, aquece demais a economia, que foi o que aconteceu lá em 22, você precisa começar, supostamente teria que aumentar os juros para que diminuísse a liquidez no sistema, para que você fizesse um aperto monetário, para que aí o preço das coisas caísse. Legal. Mas demora muito tempo para isso acontecer, e quando acontece, acontece muito rápido. E aí, infelizmente, quando os juros começaram a subir, começou a subir por conta de uma inflação de oferta lá na Rússia, então a inflação atrapalhou bastante nessa época, e aí foi subindo juros, e agora, que já estava se pensando, agora em abril, que nós estamos gravando esse programa, que já estava se pensando no primeiro queda de juros em maio, já postergou, tudo nos Estados Unidos, tá, gente? Já postergou para junho, e se a inflação ficar stick, pegajosa, mais 1 ou 2 meses, vai cair lá para setembro, e aí vai degradando o fundamento macroeconômico. O americano, ele tinha poupança até 5, 6 meses atrás. Foi dinheiro que ele juntou lá na pandemia, porque ele não ia na balada, não ia no navio, ele não fazia nada, não comprava carro, ele ficava em casa, ele juntou dinheiro, ele recebeu o estímulo, o chequinho, e agora o americano médio já está no negativo, os juros dos cartões de crédito estão explodindo lá nos Estados Unidos, a inadimplência da pessoa física está começando a estourar, e o que acontece? Como tem a inflação por causa de petróleo e tudo mais, você não pode baixar os juros. O governo americano, 1/3 do crescimento do PIB americano hoje é o próprio governo que está investindo, está contratando gente, gastão, 7% de déficit sobre o PIB americano, é o que o governo está gastando, ano de reeleição, o velho lá precisa ganhar de qualquer maneira, e aí o que acontece? Quando chegar a notícia, a inflação diminuiu um pouquinho, o desemprego está aumentando, todo mundo acha, deu certo o remédio, olha como o aumento dos juros está fazendo o tal do soft landing, todo mundo vai comprar a bolsa porque os juros vão cair, e aí a gente vai para o outro lado do pêndulo, que é o quê? As pessoas não vão consumir porque não vão ter dinheiro e nós vamos ter uma deflação de demanda. As pessoas não vão ter dinheiro para comprar as coisas, aí o preço das coisas cai rápido. E não é só as coisas consumíveis, os ativos da economia também se deflacionam. As pessoas acham que o aumento da base monetária não é responsável por um apartamento de 30 metros aqui no Itaim custar R$1 milhão, mas óbvio que
parte da inflação vai para o preço dos ativos das coisas. Então, a gente pode ter uma crise de liquidez muito rápido de uma hora para outra, e isso costuma acontecer 2 ou 3 meses depois do começo da queda de juros nos Estados Unidos. Você pegar as últimas 12 vezes, 10 vezes aconteceu isso. Começou a cair juros, a bolsa dá aquela baita porrada, e aí vem recessão, deflação e o mercado colapsa. Mas eu já vi bastante gente comentando essa questão de cortou o juro, aí sobe e depois que vem a falta de liquidez. Falta de liquidez, de fato, E realmente parece fazer bastante sentido mesmo isso. E o apartamento no Itaim de 30 metros custar 1 milhão, pra quem não é de São Paulo, acha que é fora da realidade, mas acho que é só besteira, aqui mesmo, né? O cara, qualquer dia ele vai ter que dormir em pé. O Faria Lima vai ter que dormir em pé. Vai ter que ficar só... No Japão, né, tem aquelas cápsulas agora, que o hotel é um monte de cápsula que só tem uma cama. E é isso, e você paga caro ainda pra dormir lá. Daqui a pouco tá sendo isso já.